Eu me chamo Tati Lima e já tem algum tempo, eu diria alguns anos, que algumas dúvidas surgiram na minha cabeça, no meu coração, na minha vida, a partir de algumas vivências que acabei experienciando. No mesmo período em que eu comecei a estudar a psicanálise, a parte terapêutica, e também no mesmo período em que eu comecei a estudar a formação em teologia. E como a gente fala naturalmente, né, no nosso processo de conversão cristã. É interessante que eu sempre repito que eu me converti numa vida adulta, eu já vinha com experiência, já vinha com algumas ideias, já estava casada, já tinha o meu primeiro filho. E hoje sou mãe de 2 filhos lindos, amo a maternidade, amo exercê-la. E é interessante que lá no início, quando eu comecei a aprender, a poder me expressar para essa pessoa chamada Jesus, para esse Deus, Criador de todas as coisas, eu não sabia muito bem como formular essa minha expressão, eu não sabia muito bem como conduzir isso. Eu me lembro que eu me preocupava muito em aprender a ouvir as pessoas mais velhas, né, que estavam há mais tempo ali na igreja, que estavam há mais tempo na estrutura de vida cristã, né. Eu me converti para o cristianismo e eu falo isso com muita alegria, com muito prazer. E é interessante que eu me lembro dos detalhes, de como eu ficava olhando, de como eu observava as mulheres mais velhas, como eu observava os líderes, como eu observava as pessoas que estavam naquela comunidade cristã e como aquele mover, aquele movimento, aquele envolvimento de uma estrutura, de uma dimensão de espiritualidade se manifestava. E aí, nos meus primeiros passos, eu me recordo muito de me preocupar, em ter zelo, de começar a querer me relacionar com Deus, com o Pai. Antes eu não o chamava de Pai, para mim ele era o Criador, ele era o Eterno, né? Ele era o soberano, o dono de todas as coisas. E aí eu comecei a procurar me relacionar com esse soberano, eu comecei a buscar como falar com ele, como fazer as minhas orações, como interceder, de que maneiras eu precisava me comportar. E isso de verdade foi algo muito poderoso na forma com que eu fui me estruturando quanto uma mulher cristã, quanto uma mulher que começou a aprender a respirar e a vivenciar algumas espiritualidades, que começou a perceber que existia algo além dela, que começou a mostrar-se de uma forma diferente para quem estava ao nosso redor, que começou a se importar melhor com alguns valores familiares e aprendeu que a sensibilidade, né, a estrutura das sensações, das emoções, todo o envolvimento que existe ao nosso redor faz parte desse modelo de relacionamento que até então eu conhecia como Deus Criador, o sustentador de todas as coisas. E aí, com o passar dos tempos, essa conexão, essa ligação, essa integração, ela foi sendo ampliada, digamos assim. As experiências foram ficando mais intensas, as vivências foram ficando mais fortes. Eu precisei aprender a buscar alguns outros tipos de linguagens, por exemplo. No início eu me lembro que eu ouvia muito: Tati, eu sei que você precisou passar pelo tempo de choro, digamos assim, né, de se render ali, mas agora está na hora de você sacudir, levantar e aprender a guerrear. Está na hora de você aprender um posicionamento, está no momento de você se estabilizar, se estabelecer num território mais firme, mais centrada, mais atuante, com um posicionamento diferente, com uma fala diferente, com uma ordem de governo diferente. Porque hoje você já conhece esse Deus, você já conhece esse Senhor dos Exércitos, você já conhece esse Criador. E aí agora está na hora de você tomar posse e começar a exercer aquilo que já te foi dado. Porque você já sabe o que é salvação, você já é conhecida de um universo espiritual, né? Quem está ao redor da sociedade te conhece.
e também o mundo espiritual te conhece. Então, assim, existe algo em você que faz a diferença nesse universo, nesse mundo que nós vivemos e no mundo que está ao nosso redor, que nós chamamos de espiritualidade. Então hoje, 20 anos depois, 20 anos do meu processo de conversão, da primeira vez em que eu entendo que o Pai olhou para mim e achou graça, nós temos algumas formações e buscamos alguns conhecimentos para poder entender e elaborar melhor tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que ainda acontece. E aí eu fui percebendo ao longo desses 20 anos que o desenvolvimento da minha maturidade, do meu posicionamento, o desenvolvimento de alguns conflitos que acontecem, também interagiam com a pessoa Tatiana, com a mulher Tatiana, com a mãe Tatiana, com a serva Tatiana, com a professora Tatiana, com a psicanalista Tatiana, com a terapeuta Tatiana e com tudo que compõe a minha estrutura. Então é interessante que a gente foi percebendo, ou melhor dizendo, eu fui me percebendo nesse percurso, de que quanto mais eu avançava em conhecer aquele que agora eu já aprendi a chamar de Pai, porque eu entendo que para aquela época inicial eu precisava de um relacionamento mais amplo, mais firme, Alguém que guerreasse as minhas guerras e alguém a qual eu entendesse que me criou. E aí, conforme eu fui amadurecendo, a minha mentalidade, ou como eu gosto de dizer, a minha mentalidade espiritual, ela foi sendo modelada e ela foi percebendo que esse Deus potente que estava do lado de fora, agora também fazia parte de mim e ele estava bem aqui dentro, E aí eu precisava dar conta de buscar formas de não entristecer a esse Deus, não entristecer a esse Espírito, e no percurso cuidar de mim, me curar, olhar para mim e perceber que algumas mudanças precisariam ser feitas, mudanças internas, que passariam pela transformação da minha mente, passaria pela transformação do meu entendimento, passaria pela transformação e a renovação desse entendimento, como a gente vê lá no livro de Romanos. E é interessante que com esse aprofundar, eu costumo dizer que o próprio Pai me colocou na posição de estudar. E aí eu fui estudar. Primeiro estudar teologia, desde o básico, porque é importante um começo saudável. E nós fomos avançando, progredindo. Passamos pelo médio, passamos pelo bacharel e pela formação da faculdade. E hoje, graças ao Pai e com muito esforço, somos formadas, somos teólogas reconhecidas aí pelo Sistema Educacional Brasileiro, pelo MEC, por uma faculdade muito bem conceituada. Mas eu também entendo que a certificação é extremamente importante, porém mais importante ainda é literalmente o nível de conhecimento, o nível de interpretação que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Então eu fui estudar teologia, fui entender esse Deus, os conceitos, fui ouvir outros homens, outras mulheres que estavam num nível de conhecimento que me antecediam. E também fui aprender a tirar as minhas conclusões. As Sagradas Escrituras vão nos ensinar que a gente pode analisar tudo e precisa reter o que é bom. E que os princípios precisam nos aproximar do Pai. E isso é algo que eu guardo como muito precioso, porque o conhecimento em excesso, sem me aproximar de Deus, na verdade, causa estragos. Então, todo conhecimento que não nos conduz a uma melhoria, que nos direciona para o caminho certo, ele vai causar algum tipo de estrago, algum tipo de distorção, algum tipo de toxicidade. Agora, o conhecimento de um universo de espiritualidade, com o entendimento, ele precisa passar pelos princípios esses que vão transformar a minha estrutura, como eu me percebo, vão transformar como eu sinto, eu vou passar a entender quem eu sou, como eu exerço, e aí eu preciso levar isso tudo à obediência, ao conhecimento, à intimidade daquele que me formou. Hoje eu chamo de Pai, ou de Abba, ou de Deus, ou de vez em quando ainda sai um Criador, porque afinal de contas Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Altíssimo, Soberano, Mas ainda assim Ele é amor, Ele é resgate, Ele é salvação.
ele é justiça, ele é acolhimento, ele é transformador. Então, com o passar dos tempos, dos anos, eu fui me aprofundando nos estudos teológicos e também fui me aprofundando no estudo do conhecimento da alma, da psique. E é interessante que o próprio Deus me conduziu a estudar também a parte terapêutica, a parte da humanidade, das emoções, dos sentimentos e pensamentos, através do estudo da psicanálise. Numa época em que falar de cuidados e terapia na igreja era um absurdo. Não se podia falar, tudo que se sentia era conduzido para o mundo espiritual. Na estrutura da comunidade cristã em que eu vivenciava, tudo era muito demônio, tudo era espiritualizado. E aí, muitas das vezes, a gente via pessoas viverem crises de ansiedade fortíssimas e serem confundidas com uma espiritualidade. Entenda bem, eu consigo perceber hoje que nós somos um. Somos espírito, alma e corpo, entende? É claro que há debates teológicos a respeito disso, filosóficos, mas o que eu gosto de trazer para a minha perspectiva de vida, e gosto de ensinar, e gosto de instruir aqueles que perguntam e permitem, é que o fato é que o Pai criou o espírito, a alma e o corpo. E de alguma maneira, em algum momento, eles se entrelaçam, eles se conectam, e só quem faz essa divisão, quem faz essa separação, quem sabe o ponto certo, até onde vai o espírito, até onde vai a alma, até onde vai o corpo, é o próprio Deus. Como também está escrito na Bíblia, somente a palavra, ou seja, a palavra viva, que é a revelação do alto, que é penetrante como espada de 2 gumes, ela é apta para discernir a profundidade do que vai na mente e no coração e discernir o entendimento. E tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Então todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, todas aquelas leituras que nós fazemos, as marcas que fizeram na gente, aquilo que a gente tomou posse para fazer parte da nossa personalidade, aquilo que vai na nossa alma, aquilo que sai da nossa alma, né? Os desejos, a criatividade, a vontade, o libido, a sexualidade, a forma de lançar essa necessidade de gozo para fora, precisam ser conduzidas com sabedoria e inteligência de uma espiritualidade, senão ela vai nutrir uma alma e a alma vai ser nutrida para a sua, digamos assim, toxicidade. Então, com o passar dos anos, eu fui me percebendo, eu fui interagindo comigo, fui interagindo com outras pessoas. Já estou aí há mais de 10 anos atuando em consultório clínico, na verdade são 15 anos de atendimento em consultório clínico, onde eu atendo um público bem diversificado e dentre esse público alguns irmãos em Cristo, ou a maioria de irmãos em Cristo. E aí, 15 anos depois, quais são as maiores dúvidas que acontecem no consultório, quais são as maiores dores das pessoas que vêm conversar comigo, seja em atendimento clínico como psicanalista, seja como numa orientação e aconselhamento, seja numa mentoria emocional ou uma mentoria espiritual. Quais são os maiores pontos de conflito? São os pontos baseados na sexualidade. São os pontos baseados na forma com que as pessoas buscam o prazer. São os pontos baseados em como precisam e podem ou não podem se relacionar com eles mesmos, com seus cônjuges, fora do casamento, com outros relacionamentos, sem estar casado, porque há uma grande confusão, um grande conflito instalado, principalmente nesse universo chamado universo gospel, que conduz a muitos problemas. E aí eu não sei você, mas eu vivi um bom período da minha vida com algumas dúvidas. E fui buscar conhecimento, sabedoria, e também fui buscar orientação daquele que tem todas as respostas, que é o Pai, o nosso Abba. E é interessante que, com o passar dos anos, eu fui percebendo, como eu disse, que pessoas com uma potência incrível, com uma eloquência fantástica, com níveis de intimidade com Deus, sabe? Pessoas que movimentam com níveis, repetindo, pessoas com níveis de intimidade com Deus, pessoas que movimentam muitos grupos, pessoas que movimentam poucos grupos, pessoas que entenderam que estão íntimas e próximas dessa espiritualidade,
elas geralmente geram e sentem e vivem algum conflito na área da sexualidade. E aí, eu gosto muito do ponto de vista psicanalítico, principalmente o ponto de vista psicanalítico a partir de Freud, a partir de Lacan, e a gente fala um pouquinho também de William Reich, que vão dizer o seguinte: todas as marcas, todas as formas, toda a intensidade em sentir a vida e em buscar o prazer, em pegar essa estrutura e lançar para o corpo, vão passar pelas experiências que a criança sofre na primeira infância. Exatamente. Tudo aquilo que nós sentimos, vibramos, buscamos, todas as formas com que a gente conduz quem nós somos, com que a gente sente água na boca, com que a gente gosta do toque, com que a gente gosta do cafuné, né? Ou com que a gente gosta do puxãozinho na orelha, ou puxãozinho em outros lugares, ou alguns utilizar algumas ferramentas é forte, né? Vou colocar assim, alguns feitiços, alguns instrumentos para satisfazer o gozo, ou aprender a ter gozo só no olhar, ou aprender a ter gozo só numa parte, enfim. Os modelos em que o indivíduo acaba direcionando isso, e até mesmo para ter gozo no próprio corpo, né? Alguns têm mais prazer na boca, outros nos olhos, outros no ouvido, outros em regiões que durante muito tempo foi dito que está certo, está errado, e eu não estou aqui para julgar isso, ok? Mas estou aqui para dizer que o fato é que o corpo inteiro ele é capaz de sentir prazer, ele é capaz de sentir gozo. E as experiências que nós vivemos na primeira infância conduzem, direcionam sim esse prazer e esse gozo nas mais diversas áreas. Entende? Das áreas do seu corpo. Então, de vez em quando, eu escuto alguém estar no extremo conflito porque precisa sentir a manifestação da sexualidade numa estrutura que é colocada como culposa. E precisa fazer alguma coisa que é posicionada como errado. Mas, estudando sexualidade e espiritualidade, eu particularmente tenho muita cautela em dizer o que é certo, o que é errado na vida de alguém. Não que eu não tenha noção, mas eu prefiro primeiro esclarecer e tentar compreender como a pessoa percebeu o que é certo, como a pessoa aprendeu o que é errado. Porque de repente, vamos dizer, eu, Tatiana, vou me pegar como exemplo, tá certo? É só um exemplo, não significa que eu seja assim, ok? Eu não posso dizer o seu nome. Mas vamos dizer que eu, Tatiana, goste de ficar parada e tenho prazer em ficar somente olhando, o chamado voyeurismo. E esse prazer rompe alguns limites. E aí, dentro de uma estrutura de espiritualidade e dogmas cristãos, por exemplo, isso é pecado, isso é errado, vai levar para o inferno. Eu não vou discutir isso, ok? Eu prefiro fazer você interpretar, você perceber e lembrar o que aconteceu na sua existência, o que aconteceu na sua forma de ser, em qual momento da sua vida. Lá no começo de tudo, você parou e entendeu que precisava ficar quieto, parado, olhando as coisas e se deliciando com isso. Isso foi gravado em você. Compreende? E aí essa gravação, ela juntou, digamos assim, a potência de sentir o prazer, de sentir a sexualidade, e agora o seu corpo entendeu. Agora o seu corpo absorveu a informação e primeiro precisa passar pelo olhar, depois pela criatividade e depois ser lançado para o corpo para sentir o que a gente chama de libido, ou algumas pessoas chamam de tesão. O que significa que a linguagem, o processo de reconhecer, ficou conectado agora ao olhar, à criatividade, às elaborações, e o corpo sente. Então, na psicanálise e espiritualidade, nós não estamos para discutir se você pode, se você não pode, se está certo, se está errado, se Deus vai mandar para o inferno, se vai mandar para o céu. Não. Nós buscamos a compreensão e queremos orientar sobre o que fez, qual circunstância da sua vida, em qual momento você aprendeu que esse é o modelo de expressar a sua sexualidade e como isso reflete no seu corpo e como isso reflete no seu relacionamento com esse Pai que é o Altíssimo. Ou com esse Abba que está tão dentro da gente através desse Espírito. Em um dos nossos grupos de
trocas e conversas, os nossos grupos exclusivos para quem quer saber sobre sexualidade e espiritualidade, houve uma pergunta bem interessante e eu gerenciei a resposta dizendo da seguinte maneira: imagina se uma criança pequena, bem pequenininha, e aí ela está com muita falta de abraço, muita falta de carinho, ela está com muita falta de que alguém a acalente de maneira saudável. E aí essa criança aprendeu que se ela ficar quieta, ninguém vai enxergá-la. Então ela começa a falar muito, ela começa a falar muito, ela começa a falar muito. Então aquela criança, de alguma maneira, ela entende que falar faz parte da sexualidade, entendendo que sexualidade não é sexo, sexualidade é a forma de expressar que traz gozo. Então essa criança aprendeu que a forma de expressar e que chama atenção e traz gozo é justamente a região oral, a boca, a fala. Então a gente entende que essa região ela será um destaque para a forma de se expressar. E aí a gente, de repente, você sabe de alguém, e eu sei de um montão de gente que adora falar o tempo todo, adora gesticular, adora comer, sabe? E assim, a boca enche d'água para as coisas, por quê? A parte teórica vai nos ensinar que a oralidade está destacada. Então tudo que acontece na região da oralidade é um modelo de êxtase. Tudo que acontece na região da oralidade é um modelo de prazer para essa pessoa. Então ela precisa falar, ele precisa falar, precisa expressar, precisa conduzir, precisa movimentar, precisa engolir. Então todas as vezes em que esse indivíduo não fala, ou que esse indivíduo não se expressa, ou não come, ou não consegue lidar com algumas informações, acaba indo para alguns extremos, alguns exageros, come demais, fala demais, ou come de menos, fala de menos. E isso traz danos, transtornos, dificuldades, intoxicam a alma, intoxicam a mente ou a psique, intoxicam o relacionamento de espiritualidade. Como assim, Tati? Ora, se eu tenho uma dor e eu aprendo a me relacionar, deixa eu melhorar isso. Se o indivíduo que vive essa oralidade tem uma dor e aprende a se relacionar somente através da oralidade, quando esse indivíduo for buscar linguagens e formas de falar para esse Pai, para esse Deus, para esse Criador, esse indivíduo também vai utilizar esse lamento, esse choro, esse excesso, esse grito. Ou pode ficar em silêncio, mas está gritando para dentro. E aí o corpo começa a sentir o reflexo disso. Então, a busca do modelo de relacionamento de espiritualidade pode ser baseada somente no princípio de dor. Está doendo, eu não posso falar, então eu não falo a verdade, então eu não falo de jeito nenhum, porque Deus me entende. Só que a espiritualidade em Deus está dizendo que você precisa falar, você precisa declarar. É interessante que esses pontos vão ajudando o indivíduo a entender o que o adoece, o que adoece, que dificuldades que traz, como isso pode atrapalhar no nível da espiritualidade, como as experiências da primeira infância, de uma certa maneira, se elas forem tóxicas, elas vão influenciar na forma com que você busca o Abba na sua espiritualidade. E aí a gente não tinha um espaço para falar sobre isso. E olha que eu nem estou aprofundando na estrutura da sexualidade falando de sexo, falando de prazer, de corpo, né? Aquela história, a questão oral pode, a questão anal não pode, a questão não sei o quê. Qual é o modelo certo? Só o papai e a mamãe? Entenda bem, como eu disse aqui, o nosso objetivo da formação sexualidade e espiritualidade não é ditar regras ou dizer se está certo ou errado para ninguém, mas perceber o porquê dessa sua necessidade de se, diria Lacan, né, o psicanalista Lacan, transcrever o seu padrão de gozo através da estrutura do ato anal. O que ficou gravado, como diria Freud, na sua infância, que você precisa mostrar essa marca da oralidade e depende, de repente, de uma estrutura assim de sexo oral. Por que você precisa ser apreciada o tempo todo? Será que é a baixa autoestima que foi marcada e você ainda não está lidando muito bem com isso? E aí precisa se sentir o máximo o tempo todo? Ou precisa ser o contrário, se sentir o mínimo o tempo todo? E aí se posiciona diante do Pai, diante do Criador, como sempre sendo muito bom ou sempre sendo muito ruim.
A Bíblia vai dizer em Mateus que os excessos, os extremos são danosos, nem salgado demais, nem sem sal demais. Então, os nossos modelos de relacionamento de espiritualidade, eles vão acontecer a partir das nossas linguagens, das experiências que nós vivenciamos, e a gente vai buscar a transcrição, ou seja, buscar elaborar isso de dentro para expressar para fora. E aí, eu não sei você, mas eu tive muita dificuldade de encontrar alguém que entendesse, que conversasse comigo de forma clara, que percebesse de forma aberta o que eu estou pensando e que eu pudesse confiar a minha fala para expressar as minhas dúvidas reais, sem me punir, sem me culpar, sem me julgar. Porque de repente o que você só precisa aprender é que tudo isso que você vive e sente estava sendo ocultado no modelo de espiritualidade, porque ensinaram que só pode ser desse jeito, e aí agora você percebe que mesmo mantendo esse jeito, você não deixou de sentir o que sente, você não deixou de sentir o que pensa, pensar o que pensa, você não deixou de ter o corpo arrepiado pelo que se arrepia, compreende? Então o que é isso? Tudo é demônio? Tudo é espiritual? Tudo é só pecado? Tudo é só corpo? Não. Eu quero te dizer que são partes integrantes, porque de repente o Espírito quer dizer para você, olha, você pode melhorar nisso aqui. A sua alma está dizendo, mas eu ainda estou doente, estou marcado, por isso eu sinto dessa forma. E o seu corpo recebe essa informação e lateja em desejo e criatividade. Então, nós estamos aqui nos propondo assim como um dia eu fui estudar e aprender, a ensinar e a contribuir, a partilhar com você um pouquinho só de conhecimento, para que você, com esse pouquinho, essa pequena porção, abra os seus olhos e veja, e se perceba um objeto de amor, o centro do amor do Pai, independente das suas circunstâncias ou da sua situação. Porque o Pai não pode negar, se Ele é amor, Ele tem amor para dar. Agora, como eu recebo, como você recebe esse amor, o que a gente faz com ele é nossa responsabilidade. E aí quando a gente recebe isso, vai passar pela nossa alma, vai passar pelas nossas interpretações, vai passar pela nossa psique, vai passar pelas nossas linguagens. E aí se você precisa só do Criador, tudo bem, Ele vai falar com você assim. Mas hoje, de repente, você precisa perceber o Criador, mas perceber um Pai que te acolhe para curar a ferida daquele Pai que não te acolheu, para que você possa ser um Pai melhor. Ou de repente, você tem aí uma porção de Deus em autoridade, mas você precisa pegar essa autoridade e trazer para dentro de si acolhimento, para que você realinhe a maternidade em você, para que você seja a mãe que você pode ser. Ou quem sabe você precisa perceber-se como um alvo do amor de Deus tão curador, que tudo aquilo que você sente e produz, agora com a sexualidade aflorada, ou seja, com as sensações afloradas, vai ser direcionado para produzir algo melhor, como uma mulher virtuosa, né? Cheia de virtude, cheia de sexualidade, latejando, exalando, e ela sai, ela compra, ela negocia, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da empresa, ela cuida do marido, ela passa na padaria, ela fala com as amigas, ela sorri, ela tem energia e ainda dá um baile no marido. Essa mulher é poderosa demais, gente. É o auge do empoderamento feminino para mulheres que estão alinhadas com a espiritualidade e a feminilidade saudáveis. Ora, eu precisava partilhar com você essas informações. Eu costumo dizer o seguinte, crie, por isso falei. E eu costumo também lembrar e trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me recordo de há 20 anos atrás, esse espírito de vida dizendo, estuda, porque eu preciso que você se posicione para algo muito maior. Então eu quero poder contribuir, poder ajudar, poder pelo menos mostrar o caminho melhor. E esse caminho, de acordo com a minha declaração de fé, sempre vai ser o caminho através de Cristo, porque para mim é o único caminho, não tem outro. Mas como nós estamos andando nesse percurso, que benefícios estamos fazendo para os outros, que benefícios estamos fazendo para a gente mesmo, quais são os monstros que a gente está deixando no canto e quais são aqueles que a gente precisa aprender a lidar com eles.
quais são as transformações, os lugares de transformação que a gente realmente precisa que o Espírito Santo se aprofunde, que o Espírito Santo mergulhe, que o Espírito Santo envolva, que o Espírito Santo trabalhe e ensine pra gente. E isso precisa ser reconhecido em sinceridade. E aí, na nossa formação, espiritualidade e sexualidade, ou sexualidade e espiritualidade, a gente vai perceber que elas andam juntas. E elas precisam se apoiar, elas precisam se complementar, sabe? Precisam fazer parte da nossa história com grandeza, com amor, com apoio, com amparo, com transformações e transformação de vida interna. Porque eu também gosto de dizer muito de que me adianta ganhar o mundo e perder a minha alma. Então vamos cuidar da alma juntos. Eu quero terminar aqui essa live lendo junto com você um salmo que eu sou apaixonada e ele faz parte da nossa formação. Salmo 139 da Bíblia Cristã diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo Tu conheces. Me cerca em volta e colocaste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão grandiosa que eu não consigo compreender. Mas para onde irei eu? Para onde fugirei da Tua face ou do Teu Espírito? Se eu subir ao céu, ali Tu está. Se eu for no céu e ali ficar a minha cama, eu também sei que estás. Se eu tomar as asas da alva, ou se eu for morar no mais profundo do mar, a Tua mão e a Tua destra me guiarão e sustentarão. Se eu disser, as trevas estão me encobrindo e a noite será roda ao redor de mim, nem mesmo as trevas me escondem, e a noite vai resplandecer, porque para Ti são a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins e teceste os meus ossos desde o ventre da minha mãe. Tu me conheces. E eu Te louvarei, porque é tão maravilhoso a forma com que fui formado, assim como as Suas obras são maravilhosas. Os Teus olhos, eles viram o meu corpo ainda sem forma, e no Teu livro tudo isso estava escrito, que iam sendo dia e dia formados, e nenhum deles ainda havia. E os Teus olhos? Os Teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Quão precioso são os Teus pensamentos e a soma deles. Se eu contasse, seriam maior do que a areia. Quando acordar, eu ainda quero estar contigo. Ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Salmo 139. Espero que possa ter contribuído para o bem na sua vida e que você se surpreenda na sua capacidade de se entender e entender ao outro, e que o Espírito de vida e o Espírito de paz possam tocar na sua espiritualidade de tal maneira que a sua alma vai se render. Ela não vai suportar dizer não, ela vai se constranger. E ela vai, assim como um dia tem feito a minha alma, dizer, eis-me aqui. Tá bem? Espero que esse vídeo, esse pedacinho da minha história, como psicanalista, como teóloga, como terapeuta, como coach, como psicopedagoga, como mulher, como mãe, como serva, como filha,
como alguém que serve ao Altíssimo, como alguém que é amada do Pai e sabe quem Ele é e é conhecida dele. Tem aprendido a ser melhor todos os dias. Então, aqui é o lugar de você conversar sobre essas coisas. Mas olha, vem com o coração e a mente aberta para se permitir filtrar e reter o que é bom e que contribua para o bem na sua vida. Tá certo? Bom demais falar com vocês. Bom demais.